Olá, internautas do J+, hoje mais uma vez a nossa coluna em vídeo. Estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o Júlio Ronconi, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. O Júlio foi prefeito de Rio Negrinho, tem uma carreira política lá na cidade de Rio Negrinho, já chegou a assumir uma suplência na Assembleia Legislativa e agora se apresenta então a pré-candidato a deputado estadual pelo Planalto Norte. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Júlio, seja bem-vindo. Obrigado, Dinei. Obrigado a todos os ouvintes do portal J+. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo algumas informações a respeito do mundo político, né? Está efervescente. Está efervescente, né, Dinei? As pessoas só falam de política agora nos jornais, né, nas rádios, nos portais. O assunto do momento são as coligações. Que a gente está justamente nesse momento de definição de candidaturas e de aglomerações, né, de coligações mesmo. E é um momento conturbado, né, porque assim, são muitos convites, né? Eu, por exemplo, para minha pré-candidatura, recebi convite de vários partidos. Então, justamente em razão dessa nova legislação, que você não tem mais coligação para deputado estadual, para federal, o partido tem que lançar um número de candidaturas, de vagas, por exemplo, o número de candidaturas de vagas na Assembleia Legislativa mais um. Como são 40 vagas, os partidos podem lançar até 41 candidatos cada partido. Antigamente você fazia coligação, então um partido lançava 10, outro lançava 20, outro lançava mais 18, e você ia até fazer o número de 80, né? Porque a coligação na legislação passada permitia, e você poderia coligar, dois partidos coligados poderiam lançar o dobro de número de vagas disponíveis. Então, para a Assembleia Legislativa, você poderia lançar 80, só que você colocava 4 partidos, 5 partidos, às vezes, numa mesma coligação para lançar os 80. Agora não, agora cada partido pode lançar 41. Então, vai faltar candidato. Independente, não pode ter coligação. Isso mesmo. Já que a gente está falando de partido, você trocou o PSDB pelo PSB. Por quê? Então, a gente está fazendo um projeto de busca de uma candidatura viável para o Planalto Norte. Dentro do PSDB, não só dentro do PSDB, mas dentro do PSDB, MDB, PL, a maioria desses partidos, você precisa acima de 40 mil votos para se eleger. E na nossa região, como vai ter muito candidato, Mafra deve lançar 3 ou 4 candidatos, Canoinhas deve lançar uns 3 ou 4 candidatos, acredito que São Bento do Sul deve lançar uns 3 ou 4 candidatos, Rio Negrinho deve lançar 2 candidatos, 3 talvez. Então, como pulveriza, né, esse número, fora os candidatos de fora que pegam votos no Planalto Norte, a gente acabou optando de sair do PSDB para vir para o PSB. Eu recebi o convite do Mauro Mariani. O Mauro Mariani está organizando, é um dos coordenadores da campanha do Dário Berger para governo do Estado, e está coordenando a minha campanha como candidato a deputado estadual. Na pré-candidatura, ele está fazendo toda a organização, né, dos apoios e tal. E no PSB, com 20 mil votos, de acordo com a nominata que a gente acredita que quem fizer acima de 20 mil votos, há uma grande chance de eleger. Então, nós fizemos a análise em relação à viabilidade eleitoral. Qual partido que seria viável eleitoralmente, falando, para sair candidato e ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa. Porque o Planalto Norte, Ednei, nós ficamos órfãos, tanto de deputado estadual quanto de deputado federal. Né? Nós chegamos a ter 2 estaduais, que era o Silvio Drevik e o Aguiar, né? E o Mauro como federal. E de 2018 nós não elegemos nenhum estadual e nenhum federal. Isso é muito ruim, né? Porque os próximos 4 anos nós tivemos uma situação, estadualmente falando, né, e nacionalmente falando, completamente atípica em relação aos governos do Estado e municipal. O governo do Estado hoje tem 10 bilhões no seu caixa. Tá? Por qual razão ele tem esses 10 bilhões? Uma série de fatores. Né? Ficou 2 anos sem reajuste de salário para os servidores públicos, várias secretarias pararam, né, e o foco foi direcionado somente para a saúde. Tá? Infraestrutura parou, várias obras foram com um ritmo mais lento, então o Estado gastou menos. O Estado aumentou impostos, né? Ele não estancou o imposto,
Ele não ficou na mesma. Não, os impostos aumentaram, a arrecadação aumentou e o governo federal suspendeu a dívida dos estados com o governo federal por 2 anos. A partir do ano que vem, volta-se tudo à normalidade. O estado volta a pagar a dívida com a União, já vai ter reajuste de servidores. Então, essa questão nós vamos ter um problema muito sério, né, em relação a essa guerra que está acontecendo, Ucrânia e Rússia, né, que vai começar a faltar alimento, os preços a gente já vê que estão subindo, a inflação vai subir e o Estado vai ter que segurar. Com isso, regiões que não tiverem representatividade política, gente, vão correr o risco de ficarem de fora de supostos investimentos do governo do Estado nos próximos 4 anos. Então, se nós não tivermos representantes eleitos da nossa região, nós correremos o sério risco de não termos investimento do governo do Estado aqui na nossa região. Como nós ficamos já há 4 anos, nós não podemos correr o risco de ficar mais 4. Você falou aí, Júlio, sobre o Dário Berger, que é o pré-candidato do PSB, né? Saiu do MDB justamente para ter uma candidatura garantida, mas a gente tem visto aí uma movimentação no sentido de se fazer uma frente de esquerda aqui no nosso estado. Aí poderia entrar Dário, poderia entrar o Décio Lima do PT, poderia entrar o Merizio também, né? Como é que você vê essa questão? Como é que vocês estão discutindo essa questão internamente no PSB? Eu estou focando na minha campanha a estadual e não estou acompanhando a nível, né, de governador. Mas o que a gente tem visto nos grupos de WhatsApp das lideranças do PSB é que o Dário está tentando se firmar como o candidato a governador desta frente, né? A ideia é o Dário candidato a governador, tendo o PT junto na coligação, junto com o PDT e o Solidariedade. Na realidade, eles estão trabalhando com mais ou menos em torno de 8 partidos para fazerem parte dessa frente, né? A gente acredita que essa frente deva levar aí 25% a 30% dos votos em Santa Catarina, o que levaria para um segundo turno, o Dário para um segundo turno, né? O Dário é uma pessoa incrível, né? Tem uma experiência política gigantesca, foi prefeito 2 vezes de São José, foi prefeito de Florianópolis, né? Foi senador, acho que, se não me engano, correu 6 eleições e não perdeu nenhuma, né? Então, realmente, ele é um cara que ele sabe direcionar a campanha dele, sabe trabalhar, e foi eleito um dos melhores prefeitos que Florianópolis já teve, né? Então isso é um ponto bastante positivo. O problema é você derrubar, né, a ideia do PT querer ser o candidato em Santa Catarina. E a gente sabe que o PT ele tem um patamar e ele não sai daquele patamar. Já com o Dário, não. O Dário tem essa capacidade de aglutinar outros partidos e outras lideranças em torno da candidatura dele. E isso é fundamental, porque num possível segundo turno, ele aglutina muito mais partidos e nomes de peso e partidos de peso para um apoio do que se for o candidato do PT para o segundo turno. Mas agora, o eleitor costuma ver muitas coisas, né, simplificadamente. Então, pensar em toda essa conjuntura de formação de uma frente de esquerda, com o Dário Berger à frente e estando lá o PT, eu imagino que na cabeça do eleitor a simplificação é o candidato do Lula em Santa Catarina. E a gente sabe que há uma forte rejeição ao PT, ao Lula aqui em Santa Catarina. É um estado que já foi taxado de bolsonarista. E as pesquisas mais ou menos confirmam isso, né? Isso não é um empecilho para a candidatura? Não tenha dúvida disso. Isso está se trabalhando justamente dentro do partido para saber de que forma vai ser trabalhado isso. Veja só, o PSB hoje é considerado um partido de centro-esquerda, tá? E, por exemplo, o PSB do Paraná vai estar com o Ratinho Júnior, e o Ratinho Júnior vai apoiar o Bolsonaro, né? Então, só para ver como é que as coisas são, né, não são iguais, equânimes em relação a estados, né? O mesmo partido em estados vizinhos, um apoia um presidente, outro apoia outro, né? E a gente está trabalhando em relação a isso com o Dário sendo candidato. O que pode acontecer lá na frente é o PT não aceitando essa condição do Dário ser o candidato a governador, o PSB ir numa outra composição com outros partidos. Nada impede em relação a isso. Claro que o Dário vai tentar se firmar como o candidato a governador, né, nesta frente. Não sendo possível, o PSB
nada impede do PSB procurar outros caminhos a nível de Estado. E aí até entra uma curiosidade, né? Porque você é candidato do PSB, que estaria nessa frente esquerda, mas a sua dobradinha aqui na região de Canoinhas seria com a Norma Pereira, que possivelmente vai ser candidata a deputada federal pelo Podemos, que apoia o Carlos Moisés, né? Que tem uma visão até mais voltada para a direita. A Norma é uma pessoa maravilhosa, eu tenho um carinho gigante, eu sou amigo dela de alguns anos, né? Eu tive o prazer de recebê-la na prefeitura quando ela foi a deputada federal a primeira vez, e a partir dali eu fiz uma amizade com ela gigantesca, porque ela tem o mesmo nome da minha mãe, né? Então eu digo para ela que Norma me agrada, porque eu sou advogado, né? Eu sigo as normas, né? E a minha mãe é Norma, então a gente acabou fazendo uma amizade muito grande. E eu tenho um carinho todo especial por ela. E eu acho que a Norma vem num momento muito importante da carreira dela, né? Eu senti por ela não ter ocupado, né? O PSDB não ofereceu a oportunidade de ela assumir como deputada federal, no cargo de deputada federal, por 2, 4 meses, né, na suplência. Ela era a primeira suplente do partido e o PSDB deveria de ter dado essa oportunidade para ela assumir. Para o Planalto Norte isso seria muito importante. Para Canoinhas isso seria um fato histórico, né? E infelizmente o PSDB não deu essa oportunidade para ela. E isso me revoltou porque eu em 2014 eu fui candidato a deputado estadual e eu fiquei como primeiro suplente. E eu tive que brigar muito dentro do partido, eu tive que mexer com algumas lideranças para ter a oportunidade de assumir, porque senão também não assumiria. E eu ter assumido a Assembleia Legislativa por 4 meses me deu uma visibilidade muito grande para uma eleição para prefeito em 2016. Tive a oportunidade de fazer alguns projetos de leis importantes para o Estado, e isso me deu visibilidade, né, e principalmente dentro da minha cidade. E que para a cidade é muito importante, porque passa a ser um fato histórico, a cidade teve um deputado estadual, né? E isso... Então eu fiquei muito chateado pela Norma, por ela não ter conseguido assumir. Ela assumiu no lugar da Carmen Zanotto, quando a Carmen Zanotto saiu e foi para a Secretaria de Saúde do Estado, né? Agora, claro, você não manda nas opções da Norma, ela quer ser deputada federal, ok, né? Mas a gente não pode esquecer, e você acabou de fazer essa menção, que por conta, né, de a Carmen ter deixado o cargo, aquele mês conturbadíssimo, né, que ela deixou o cargo para ser secretária de Estado da Saúde, a Norma entrou. E a Norma entrou também porque o primeiro suplente, que era o Tebaldi, acabou falecendo, né? Então, assim, não foi por uma votação que a Norma entrou, especificamente, mas sim porque teve 2 desistências, né? Então, foi a terceira suplente. Então, a gente não pode dizer hoje que a Norma tem plenas chances de chegar lá, né? Ela tem uma votação, aquela parte dessa votação que é boa, mas também de alguns acasos do destino, que é colocar lá por 1 mês. Então, você não acha que ela peca por excesso de otimismo, de achar que ela pode agora ampliar consideravelmente aquela votação para entrar de fato como titular lá em Brasília, e talvez não fosse o caso de ela aproveitar esse vácuo deixado, por exemplo, pela prisão do Renato Pique aqui em Canoinhas e a estadual? A grande situação é que as candidaturas a deputado estadual, elas são muito pulverizadas, né? Vai ter muito mais candidato a deputado estadual do que candidatos a deputado federal, né? Na nossa região, eu acredito que para deputado estadual devam ter aí 10, 11 candidaturas, digo no Planalto Norte, vamos colocar de Campo Alegre a Porto União, tá? Se não mais. Para deputado federal vão ter 3 ou 4 no máximo. Então, isso ajuda a você aglutinar votos, né? E as estaduais pulverizam demais, né, uma eleição. E eu não conheço qual é a nominata do Podemos, eu não faço a menor ideia quem são os candidatos. Mas para estadual dentro do Podemos, tem nomes muito fortes para estadual, né? E que realmente vão fazer frente a ela. Eu vejo apenas um candidato à frente da Norma, como candidato a federal, que é o Rodrigo Coelho de Joinville. É o único candidato que eu vejo com maior potencial de pegar votos que ela. A Norma tem potencial tranquilo de chegar aos 40, 45 mil votos. E se ela chegar nessa votação, pode ter certeza, ela vai ser uma das eleitas deputada federal. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A decisão dela está acertada na sua visão? Eu acredito que sim. Pelo que a gente tem conversado,
a gente toma café de vez em quando, a gente tem algumas conversas. A Norma tem essa vontade, ela já ocupou o cargo de deputada federal no lugar da Carmen Zanotto, e ela gosta bastante, ela já entrou em Brasília e já foi abrindo as portas de Brasília, né, foi muito bem recebida, então ela tem essa vontade. E um outro fator que é importante também é que candidaturas femininas a nível de deputado federal, a nível federal, recebem verbas do fundo partidário, o que é importante para uma eleição, né? Nas candidaturas estaduais fica mais difícil, você quase não recebe essas verbas, porque elas vêm especificamente para eleger os deputados federais, né? Então, uma candidatura da Norma, considerando que ela tem condições de ter mais recurso de volume, de financeiro para a campanha dela, eu acho que isso ajuda bastante ela. Eu falo isso até pela amizade que vocês têm, Júlio, que eu vejo, assim, somando os votos, Canoinhas agora ampliou um pouco o seu eleitorado. A gente tem, assim, toda a comarca 61 mil votos, né? Mais o que você junta lá de São Bento do Sul, Rio Negrinho, passa tranquilo de 100 mil votos. Elegeria tranquilamente vocês dois para a Assembleia, né? E é por isso que é da minha pergunta, se talvez não fosse mais interessante ter esse apoio, né, do que um apoio de um para a Assembleia e outro para o Congresso. Eu tenho um carinho muito grande pela Norma, o que ela definir fazer, eu sempre vou ser... Tranquilamente, eu não tenho o menor problema em relação a isso. Eu digo, né, da gente fazer essa parceria porque os dois se ajudam, né? Numa candidatura, mais uma candidatura estadual, divide ainda mais esse grupo de 10, 12, 13 pessoas que vão se dividir na busca de votos nas cidades, né? Então, eu não tenho dúvida que, pelo que a gente tem ouvido falar, tem alguns partidos que vão lançar seus candidatos em Canoinhas, em Mafra, Rio Negrinho, São Bento, e isso acaba pulverizando, né, demais. Parece-me que em Mafra, a candidatura da vice-prefeita, a deputada estadual, que é o mesmo partido dela. Então eu não sei em que ponto as duas, né, se lançaria a candidatura da vice-prefeita a deputada estadual em Mafra e da Norma em Canoinhas, né? Então, às vezes é mais fácil você fazer uma dobrada, né, com a candidatura da vice-prefeita de Mafra junto com a candidatura da Norma, né? Potencializa as duas, né? Já deu para perceber que você reprova em parte o governo do Moisés, e aqui em Canoinhas a gente tem sérias ressalvas, né? Por exemplo, a questão da SC 477, que a gente vem sendo enrolado já há alguns meses, né? Era para ter saído... A cada mês renova-se a esperança de que vai sair a tal da licitação para a reforma da 477. Estamos em junho, há 6 meses de encerrar o governo, e até agora não saiu nada. Então o povo é muito revoltado com relação a isso, né? Como é que vocês estão lá na região de Rio Negrinho? Vocês também se sentem abandonados pelo governo? Veja só, eu gosto do governador Moisés, não acho ele um cara mau, acho que ele é muito bem intencionado, né? O problema é que ele deixou algumas situações do Estado abandonadas, realmente rodovias abandonadas, né? Estradas estaduais abandonadas, e colocou dinheiro em rodovias federais, por exemplo. Então ele colocou milhões em rodovias federais, sendo que eram obras do governo federal, né? Que, curiosamente, ele é demonizado por ser o que os bolsonaristas chamam de oposição ao Bolsonaro, né? É muito curioso isso. Então, assim, não dá para entender. Eu, no lugar dele, teria pego esses 400 milhões que ele colocou em rodovias federais e arrumava as nossas rodovias estaduais. A Serra Dona Francisca é um plástico, você sai de um buraco e entra em outro, né? Então, poderia ter arrumado a 477. Então, são várias obras que, nossa, eu acho que renderia muito mais popularidade para ele, voto para ele numa reeleição, para ele, se ele pegasse esse dinheiro e colocasse nas rodovias. Mas talvez isso seja mais um sintoma do que vocês sentem lá em Rio Negrinho. A gente sente aqui que é a litoralização do Estado, né? Talvez a falta de conhecimento do que existe de Joinville para baixo é que faz com que governadores sistematicamente tenham esse comportamento com relação à nossa região. Quer dizer, poucos investimentos, poucas tentativas de nos tirar de uma depressão econômica. Né? Exatamente. Por isso, Rio Negrinho, por exemplo, desde que vocês começaram a questão dos móveis, aí em 2008, quando teve aquela crise, não sei se vocês conseguiram achar algumas alternativas para sair disso, porque nós vivemos ainda
na questão da crise da madeira, da crise da erva mate, né? Crises que nos tiraram muito da nossa economia e nada veio para substituir. Isso nós sentimos muito, porque regiões, a nossa região aqui é considerada uma das regiões do estado de Santa Catarina com menor índice de crescimento nos últimos anos. Isso tem que ser olhado pelo governo do estado como um fator de incentivo e incremento da economia desta região, né? E isso não tem acontecido, né? Então, as empresas, por exemplo, que vieram para a Mafra, não vieram pelas mãos do governo do estado, vieram por si mesmas, né? Não foi o governo do estado que disse, nós estamos levando a empresa para lá, não vieram por conta própria. Então a gente sente essa falta do governo do estado em olhar para a nossa região e trazer investimentos que façam a diferença na economia local, né? E isso a gente vai cobrar. Esse é o nosso principal objetivo, de cobrar o desenvolvimento do Planalto Norte. Eu, quando fui deputado estadual por 4 meses, e essa diferença, você ser um suplente e ser um titular, eu criei a Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Planalto Norte. Mas como eu fiquei só 4 meses, né, eu fui boicotado dentro da Assembleia Legislativa por alguns partidos que, é óbvio, às vezes lá dentro você tem pessoas que não querem que você cresça. E o objetivo foi criar essa Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Planalto Norte com o objetivo de unir deputados que pegaram voto nessa região, que têm interesse nessa região, para a gente falar do avanço econômico, do desenvolvimento regional do Planalto Norte. E isso, nós montamos uma comissão na época, e aquela comissão, acabei saindo da Assembleia Legislativa, eles engavetaram, não, deixa, isso aqui era do Júlio, não vamos mais, né? E o objetivo é a gente voltar a discutir isso, né? Estando lá dentro, nós vamos trabalhar muito com a questão do desenvolvimento do Planalto Norte, porque se não tiver, e aí eu volto a dizer, se o Planalto Norte não tiver representatividade, nós vamos ficar batendo na porta dos outros deputados, né? Por que a região oeste é muito forte? Porque eles se unem em torno dos candidatos deles e elegem 5, 6, 7 deputados estaduais. É o que a nossa região tem que fazer. A nossa região do Planalto Norte, independentemente de partido, de filiação, nós temos que eleger, nós temos condições de eleger 3, 4 deputados estaduais na nossa região. Até me permitam lá dentro, eu acho muito importante a gente falar isso para os nossos espectadores. Eu sempre cito o exemplo do doutor Aguiar, deputado Antônio, ex-deputado Antônio Aguiar. Você pode odiar ele, você pode achar ele a pior pessoa do mundo, mas contra fatos não há argumentos. A gente pega a lista de quantos veio em dinheiro, em verba, em recurso para Canoinhas, enquanto ele foi deputado, e compara agora com que a gente não tem deputado, e é uma coisa estrondosa. Então, se é o Aguiar, se é o Roncone, se ou qualquer outro pré-candidato que está se apresentando, não importa. O que importa é que a gente tenha um representante lá. Exatamente. Né? E a gente tem que trabalhar por isso. Acho que o Planalto Norte, nós somos 13 municípios do Planalto Norte. E nós estamos falando de mais de 200 mil eleitores no Planalto Norte. Nós elegeríamos tranquilamente 4, 5 deputados estaduais. Nós elegeríamos tranquilamente 2, 3 federais. Mas para isso deve haver uma união do Planalto Norte. E principalmente, acho que começa aí também pelos partidos políticos, porque eles precisam também entrar num acordo antes de apresentar os candidatos para a população. Sim. Porque se você apresentar uma cartela muito diversa de candidatos, são vários votos pulverizados e nenhum se elege. Né? Foi o que nós fizemos com o PSB. Na conversa que eu tive com o Mauro, quando fui convidado pelo Mauro para vir para o PSB, eu falei, Mauro, tudo bem, mas o PSB tem que ter apenas uma candidatura no Planalto Norte. Nós não podemos ter 2. Se tiver 2, divide e ninguém entra. Né? Então, eu acho que nós temos que fazer esse trabalho, as associações comerciais, industriais, sindicatos, as entidades como um todo, fazer esse trabalho para nós elegermos representantes. Primeiro, fazer uma análise de quem são os candidatos que mais têm condições de chegar. Tá? E, em cima desses candidatos, fazer um trabalho de unir os eleitores em torno dessas candidaturas. Porque nós ficamos fortes. A nossa região só vai ser forte se for forte politicamente. Né? Por que o Nordeste? Né? Esse ano, eu estive a trabalho no Maranhão. Por que eles são muito fortes? Porque são pequenos, mas a representatividade política deles é gigante. Né? Eles têm 2, 3 ministros sempre no governo. O Brasil se sente isso no sotaque, né? Onde você vai, se ouve sotaque nordestino. E eles são muito fortes politicamente, porque eles
se unem em torno de candidaturas. Ah, mas o cara lá é coronel, 50 anos mandam, mas continuam mandando, porque eles continuam elegendo as pessoas de lá, porque sabem que vão levar recursos para lá e tudo mais, né? Hoje você faz, se você for visitar algumas cidades do norte, né, do Brasil, você vai ver que eles já estão muito mais desenvolvidos do que quando estavam há 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, porque eles levam os investimentos para lá, né? E é o que nós temos que fazer no Planalto Norte. Aprender de uma vez por todas que é só com essa união que a gente vai conseguir ter representatividade política. Conversei com o Júlio Ronconi, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Agradeço imensamente sua presença aqui, Júlio, e sempre sinta-se convidado para voltar outras vezes. Obrigado, Ney. Quero agradecer o meu coordenador, Mauro Mariani, né, que está firme na nossa campanha. Isso para vir aqui, mas ele anda fugindo de entrevista. Logo a gente pesca ele. O Mauro quer ficar um tempinho na articulação apenas, né? Acredito, né, pelo que a gente conhece do sangue político e italiano, acredito que ele, nas próximas, ele deva estar voltando, né? Ele mas não vai aguentar. Eu vou lembrá-lo de vir aqui, com certeza. Obrigado, Júlio, e até a próxima. Obrigado, Ney. Um abraço. Obrigado pela audiência, gente. Até a próxima.